e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento da nossa Semana Jurídica. Compõe a nossa mesa virtual Dr. Rodrigo Amaral, secretário adjunto da 38ª subseção, Dr. Marcelo Firmino, tesoureiro interino da 38ª subseção, e os nossos palestrantes do dia, Dr. Rubens, Dr. Elaine, Dr. Fernando, doutora Márcia, doutora Silvia. Sejam todos muito bem-vindos. Para início e suas considerações iniciais, eu passo a palavra ao Dr. Marcelo Firmino. Boa tarde a todos e todas as advogadas presentes na nossa live aqui. Em nome da doutora Andrea Tartucci, toda a nossa diretoria e as comissões, queria parabenizar pela organização da live. Com certeza, esse será mais um tema muito rico em conhecimentos. Eu falei de manhã, mais cedo, no final das nossas lives, sempre a gente aprende algo a mais. Sempre é enriquecedor todo o tema que está sendo feito. Então, tem que parabenizar muito mesmo as comissões, pelos palestrantes que estão sendo convidados. Está sendo muito rico o conteúdo apresentado para todos nós. E queria cumprimentar também aqui a doutora Priscila, a doutora Elaine, doutor Rubens, doutor Fernando, doutora Márcia, doutora Silvia, doutor Rodrigo Amaral, meu amigo, nosso diretor aqui da OAB, doutor Carlos, temos mais os colegas aqui, doutor Bruno, Lígia, Cristiane, Cris, Daniel, mais alguns que eu não consigo visualizar na tela aqui, mas meus cumprimentos a todos e a todas. E, com certeza, será mais uma bela palestra. Muito obrigado a todos. Hoje abordaremos o tema revisionais bancárias em tempos de pandemia. Vou fazer a leitura do mini currículo dos nossos palestrantes. Dr. Rubens Martins dos Santos é advogado pós-graduado em Direito Civil, Processo Civil, Direito Imobiliário e especialização em Direito Contratual. Delegado regional do CRES em Santo André, presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. A doutora Elaine Arias Azevedo Silva possui graduação em Advocacia pela Universidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, cursou especialização em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito EPD, palestrante, escritora e ministra cursos de atualização imobiliária, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Comissão e também da Mulher Advogada da OAB da 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André. A doutora Silvia Regina Gimenez Pedrotti é formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, turma de 1984, advogada mediadora, gestora de conflitos, instrutora em mediação judicial certificada pelo CNJ, mediadora especialista da Câmara da CISA e da CBMAE. Doutora Silvia, depois a senhora explique. Doutora Márcia Pimentel. Graduação em Direito pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, MBA em Gestão e Direito Imobiliário pelo INESP, Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa, especialista em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Arthur Tomás. Dr. Fernando Rodrigo Araújo é formado pela Faculdade Anhanguera, pós-graduado em Direito Constitucional e Tributário pela Faculdade Metropolitana, secretário-geral de Direito Bancário da subseção de Santo André. Muito obrigada pela presença. Para início dos trabalhos, eu passo a palavra ao Dr. Fernando. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando dessa nobre e importante semana para o mundo jurídico, normalmente. Infelizmente, esse ano, por conta dessa pandemia que está assolando a todos, estamos fazendo aqui a nossa palestra de forma virtual. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar participando da nossa presidente, Andrea Tartucci, a doutora Priscila, no qual vem aqui trazer com acalanto e carinho e atenção a todas as comissões. E o meu presidente, o presidente da minha comissão também estará conosco aqui, o doutor Carlos Eduardo, que para mim é uma referência relacionada ao direito bancário, no qual a gente tem muito a aprender. Inicialmente, o tema, da questão da revisional bancária, já se faz aí já dentro do ordenamento jurídico,
são debatidas e constantemente se há mutações relacionadas aos entendimentos sobre tal ação. Inicialmente foi questionado, né, sempre foi colocado a questão de juros sobre juros, coisas que não tabela price, tabela de uma outra forma, e aí se foi praticamente pacificada a questão do anatocismo. Até o Dr. Carlos aqui sabe muito bem, como um especialista no segmento, que anatocismo já está praticamente pacificado, né? Então a questão, a gente começou a analisar, trabalhar mais o entendimento do contrato em si, para que possa ser aí questionado dentro do Poder Judiciário, relacionado aos contratos bancários de empréstimo, de financiamento e afins aí. E aí começou a se entender das questões das taxas que são abusivas, né, das questões, hoje, na questão especificamente da pandemia, a questão da imprevisibilidade, né, o princípio da imprevisibilidade, porque ninguém previa que o mundo ia parar por conta dessa pandemia. E economicamente, é fato para todos, houve uma perda de ganho, uma perda de financeiros aí muito grande. Então, como né, fazer um meio termo aí para que se possa, lógico, as instituições financeiras terem o direito a receber o que lhe é de direito, contudo, se analisando o lado do cliente, o hipossuficiente da relação, fazer que o contrato não seja muito oneroso, né, para que aquele cliente, mesmo em tempos de pandemia, e até pós-pandemia, porque acredito também que a segunda onda, que é a crise econômica, possa ter um parâmetro aí para daqui para frente se repactuar os contratos para que possa diminuir os valores e também possa diminuir as parcelas. Posteriormente, pode ser que haja até uma extensão da quantidade de parcelas, mas aí podendo ter uma diminuição dos valores, porque hoje esse é o principal problema que a gente verifica dos clientes. Eles têm um valor hoje de parcela que fica muito alto para a realidade financeira atual do cliente. Então, a princípio, obter a redução do valor da parcela e não do valor total em si. Chegar e fazer fazer um entendimento que seria um valor plausível, uma redução de valores por conta da perda de rendimento de todos e repactuar esse contrato. O primeiro objetivo hoje de uma regional bancária é esse, por conta do princípio, utilizando aí a questão da imprevisibilidade, né? Ninguém imaginava que o mundo estaria tendo essa pandemia e, consequentemente, estamos ainda, economicamente falando, estamos no começo da crise, porque ainda tem a segunda onda, que é a segunda onda econômica. Doutor Carlos, o que você fala aí sobre o tema com a gente aí, doutor? Então, Fernando, nós temos comentado muito na comissão, inclusive, que o problema principal é que todos os dias, né, nos defrontamos nos nossos escritórios e os colegas aí que estão presentes também devem estar presenciando isso, a busca do cliente para uma solução em função da pandemia, dos contratos que foram realizados aí há pouco tempo, em função do quê? De uma remontagem, né? Existe uma preocupação dos bancos, principalmente, né? De tentarem fazer uma novação de dívida, de maneira que peguem aqueles contratos antigos com valores absurdos, né? Embutidos de juros. Eu lembro um dos casos que eu estou, por incrível que pareça, fazendo hoje aqui, que a empresa tomou o empréstimo do cheque especial com taxa de 13,99, que corresponde a 378% de juros. Quer dizer, mais um cartão com mais de 500% de juros. E aí os bancos fazem um contrato de repactuação com uma confissão de dívida. Para quê?
para poder realizar uma execução, já que ele tem a confissão de dívida do cliente. Então, essa é a preocupação. Eu estou entrando o quê? Simplesmente com anulatório. Estou entendendo que isso é uma questão, esse contrato está totalmente completo de vício. Mas é importante descartar essa operação, retroagir aos contratos anteriores. E é exatamente isso que os bancos não querem. Então, era isso que eu venho discutindo bastante aí com os colegas da comissão, que é 90% dos clientes que nos procuram em nossos escritórios diariamente. Seria importante até, assim, né, no caso concreto, né, doutor Carlos, o que acontece? Até a gente estava comentando antes de iniciar a live de uma situação que é mais comum do que se imagina, que é o quê? O cliente vai lá, né, ele pega um empréstimo de 20 mil reais. Aí eles parcelam esses 20 mil reais, que acabam se tornando 40 depois, né? Colocam 40 parcelas de 1.000 lá para o cara pagar. E normalmente é muito comum isso. Normalmente o cara dentro no inteirinho aí, no meio desse parcelamento, ele se enforca. Ele não consegue pagar. Um exemplo, ele para no meio do pagamento, pagou 20 mil. Quer dizer, ele já pagou o que em tese seria o valor que ele pegou de empréstimo, que esses 20 virou 40, né? Aí nesses 20, dali para frente, ele vai pagar só os juros. Em relação a isso, o que os bancos fazem normalmente? Eles pegam esses 20 que está pago, pegam esses 20 que está em aberto, ele faz um novo empréstimo para o cliente, do valor de 40 mil, quer dizer, o banco pega esses 20 mil, desses 40 que ele está fazendo um novo empréstimo, ele pega esses 20 mil, quita aqueles 20 mil que está em aberto e os outros 20 mil ficam na conta do cliente. O cliente fala, bacana, né? Tenho crédito com o banco. Mas só que o problema é, aqueles 20 mil que foram pagos de forma direta com aquele novo empréstimo, existem entendimento que aquele valor deveria ter o desconto conforme o CDC. Por quê? Porque pagamentos à vista deveria haver a não inclusão da taxa de juros. Ou seja, deveria retirar aqueles valores de juros cobrados naquelas parcelas a vencer. Não as vencidas, mas as a vencer. Já existe um questionamento muito forte. Tanto é que eu estava até comentando com o Dr. Carlos antes de iniciar a live, que já tem bancos que já estão modificando nesse tipo de contrato, porque como o Dr. Carlos é especialista e sabe que ele atua como bancário, e os bancos vai havendo mutação, conforme as dificuldades vão aparecendo, eles vão fazendo mutações dentro do contrato. E é um contrato de adesão, quer dizer, o cara não tem nem direito de se discutir sobre o tema. Então, agora eles estão percebendo que há uma certa discussão sobre isso, eles já estão modificando o contrato para fazer, assim, de forma explícita, especificamente, uma novação direta de dívida, porque aí não entraria essa questão do pagar do que está em aberto. Não. Ficaria aquele valor que estava em aberto, continua em aberto, de forma parcelada, para que não haja esse entendimento que está sendo pago aquele valor que ficou em aberto e discutir isso dentro do judiciário, a questão dos juros que foram pagos de forma irregular. E toca o barco, né? E vem, inclusive com essas novas inovações, vem as taxas que já tem entendimento pacífico aí, que são taxas abusivas frente ao sistema bancário. Toda a estratégia está na tentativa de estabelecer uma inovação dessa dívida. Então, toda a estratégia nossa, a favor do cliente, é de derrubar isso e voltar à situação do status quo da operação original. Discutir as operações originais. Ou seja, só que também vocês todos sabem, né, são colegas nossos, que geralmente quando o cliente nos procura, ele já está numa situação de inadimplência. Isso também é muito importante reforçar com os colegas. A situação de estar adimplente ao contrato, como esse contrato que eu estou comentando com vocês, que eu ingressei hoje,
é fundamental. Então, ele tem que estar adimplente. Depois que ele estiver inadimplente, fica problemático a gente conseguir esse benefício na justiça, né? Então, nós tentamos descaracterizar essa operação lá na origem. Aqueles juros que eu estou discutindo é esse de 378%, que é impossível de qualquer pessoa pagar, e não os juros de 1,5% que está estabelecido nesse novo contrato. Então, é essa a estratégia do sistema financeiro de embutir neste contrato uma taxa pequena, a confissão de dívida por parte do cliente, de maneira que o nosso cliente fica totalmente acuado. E mesmo que façamos futuramente lá um acordo nos autos para pagamento desse valor, veja bem, nós estamos partindo de uma dívida confessada que não é aquela a real dívida do cliente. Ou deveria ser. Sim, né, doutor Carlos, meu saudoso Carlão, amigo, mestre, o importante até você ter salientado a questão para que seja admitido de forma tranquila e pacífica a revisional dentro do judiciário, a questão da adimplência, né? Tanto é que no CPC está taxativo quanto a isso. Mas todavia, no entanto, entretanto, por conta da pandemia, o que eu teve 2 clientes aqui que vieram ao escritório e estavam inadimplentes, pegaram agora a questão da pandemia, mas o que a gente propôs para o cliente, para que mesmo na inadimplência, e a partir de agora faça a adimplência desses valores daqui para frente, de que forma? A gente fazendo a tabela, mostrando o que seria um valor razoável em relação à perda do ganho, do rendimento desses clientes, fazendo um depósito judicial, ou seja, garantindo que está sendo pago, mostrando a boa-fé, mesmo que não seja o valor que o banco entende que seja devido, mas fique adimplente. Se a discussão dos juros ou não, lá na frente, caso o cliente perca essa ação, então, posteriormente, ele vai ser diluído esses valores nas parcelas a vencer. Até, por quê? Porque ele está inadimplente, desde março, fevereiro, desse crédito. Aí a gente chega para ele e fala, faz um valor de, normalmente, uma parcela de R$1.000. A gente propõe ele e fala, acredito que seja interessante a gente fazer a adimplência desse para até estar de acordo com o CPC, né? Para que tenha validade efetiva, né? Que seja plausível, porque muita gente, a gente sabe também, a gente que é militante nessa questão, sabe que por muitas vezes o cliente entra com a ação de revisional simplesmente com o objetivo de fazer acordos posteriores com as instituições financeiras. Mas no caso de lograr êxito efetivamente na questão da revisional, haver a revisão efetiva desses valores, de parcelas, etc., então tem que estar com valor, com a adimplência desse contrato. Então a gente entende, desse exemplo de 1.000, que que a gente faça um depósito judicial mensal aí de R$700, por exemplo. Né? 700, 600 reais. Por quê? Porque a gente está garantindo a adimplência. Se é o valor correto ou não, é isso que está sendo discutido dentro do judiciário. Se é o valor que a gente vai tentar falar, excelência, judiciário, a gente entende que o valor que é o plausível é o de R$700. Tanto que, para mostrar a boa-fé, estamos depositando em juízo esse valor para que o autor da ação fique adimplente e, consequentemente, fique apto para efetivamente discutir ações revisionais de acordo com o Código de Processo Civil. Posteriormente, aí sim que se há o debate se esses R$700 que são os devidos, se R$700 é um valor de parcela efetivamente que seja válida, e posteriormente questionar aí os valores, né, de juros, como o próprio Dr. Carlos falou, e as taxas que normalmente eles gostam de embutir, principalmente nas inovações de dívida. Ok, Fernando. Eu acho que poderíamos aí simplesmente uma
pequena passagem aí para vocês, para levantar essas questões. Eu acho que nós vamos aprender muito com os próprios colegas que estão conosco aqui, para estar discutindo esse novo momento, né? Que principalmente grande parte dos nossos clientes, indústria, comércio e serviços, estão vivenciando uma dificuldade enorme. Essa dificuldade enorme, agravada com a pandemia, né? Vai fazer forçosamente a essa negociação. E na procura ao sistema financeiro é que 99% da situação, pelo que a gente tem presenciado, é a tentativa de formatar uma confissão de dívida e transformar, e eles passam, né, os gerentes geralmente dos bancos passam, olha, eu vou adequar a sua dívida, a conversa que nós escutamos, né? Eu vou adequar a sua dívida à sua capacidade de pagamento. Então, se você tem uma capacidade de pagamento de R$2.000 por mês, ou R$10.000 por mês, olha, eu resolvi a sua vida. Só que eu estou embutindo, você fez uma confissão de dívida que você não tem capacidade de pagamento. E é essa, talvez, o que a gente, né, utiliza-se nas peças para demonstrar em juízo que aquele contrato seria impossível. Se o cliente, ao fazer essa adesão a esse tipo de contrato, forçosamente, né, ele inviabiliza o negócio dele para o resto da vida. É essa a grande preocupação. Eu estava até conversando acho que foi ontem ou anteontem, com a doutora Silvia, sobre a possibilidade de... Eu acho que agora é o momento, sim, da questão de entrar a questão da conciliação como um todo, né? Porque a mediação e conciliação. Porque haja vista que hoje, especificamente hoje na questão da pandemia, eu acho que é evidente que tenha que se colocar em prática a questão da teoria da imprevisibilidade. Por quê? Porque ninguém imaginava que estaríamos numa situação caótica em termos de saúde e em termos de economia. Então, como que alguém, em sã consciência, ou empresários e pessoas físicas, mas principalmente empresários que têm as suas empresas, por muitas vezes elas pegam esses créditos para fazer um capital de giro, para ter um fluxo de caixa, e hoje ela não consegue nem pagar sequer os funcionários dela. Como pagar essas parcelas a vencer e as vencidas com valor exorbitante? Eu acho que até seria interessante a gente fazer uma provocativa relacionado a essa questão da importância hoje. Eu entendo que seria sumariamente importante hoje, com essa nova visão, a participação, sim, da mediação em conflito, para que isso consiga se amenizar, porque o banco tem que entender que o cliente hoje não tem aquele capital financeiro que tinha anteriormente. Não, com certeza. E o cliente também tem que entender que ele não pode deixar de pagar, né? Sem dúvida. Para que se consiga a revisão, se consiga uma revisão efetiva, ele tem que entender também que ele tem que pagar algo, não que seja o valor que está pactuado anteriormente, mas que tem que haver uma repactuação e tem que efetivamente se fazer valer essa adimplência. O que a doutora acha, a doutora Silvia, relacionada a isso? Boa tarde a todos, né? Obrigada pela participação. Está muito bem colocado essa questão aí do doutor Fernando, do doutor Carlos, mas hoje em dia a gente precisa evitar a judicialização do conflito, quando possível, né? Então, quando venho sendo procurado pelos meus clientes, eu procuro identificar o cenário da melhor resolução, né? No caso aí do direito bancário, eu busco aplicar a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, mas sempre vinculada com a boa-fé de ambas as partes, né? Então, eu tenho orientado, no caso, a negociação, tá? A negociação de contratos, né? Buscando a proteção do direito do consumidor e a boa-fé. E eu, outro dia, estava negociando com um banco e eu, né, na nossa proposta, eu coloquei que ceder não é perder,
é buscar novas oportunidades. Se o banco também só impõe a sua vontade, né, com onerosidade excessiva, ele provavelmente vai ter um desgaste, que ele vai ter que buscar o judiciário para tentar resolver uma dívida que talvez se alongue e se estende ao longo do tempo. Então, o gerente até brincou comigo, ele falou, a senhora está buscando uma nova visão? Eu falei, sim, porque o banco não vai estar perdendo se ele renovar, revisando esse contrato. Ele vai estar mantendo o cliente e vai ter a garantia que vai receber o valor pactuado. Eu penso que, então, hoje em dia, a negociação, né, desde que exista boa-fé, é a melhor alternativa. Não sei meus colegas do direito bancário que pensam a respeito, né? Não, com certeza, doutora. Essa questão da negociação é fundamental. Mas nós nos deparamos só com um pequeno problema. O banco quer o quê? Numa operação? Receber o dinheiro. E, para dificultar essa nossa facilitação em negociar, na ponta, principalmente com gerentes que nós tivemos contatos, eles não têm alçada de decisão. Então, o sistema bancário faz o quê? A estratégia é de tirar o poder de decisão daquele que está em contato conosco, do gerente de contas, do gerente geral da agência. Para quê? Para justamente dificultar qualquer tipo de negociação. E aí a gente fica preso à decorrência do prazo, né? Que aí é a aflição deles. Você vai observar que todo o crédito vencido entra as áreas de cobrança do banco, as agências terceirizadas de cobrança, de maneira que a vida do nosso cliente vira um inferno. Recebe 20, 30 ligações dia. Por quê? Esta é a estratégia que o sistema financeiro tem para recuperar essa importância. Então, muitas vezes, o nosso cliente acaba inviabilizando o negócio dele, até porque ele não tem cabeça para pensar. Então, e a estratégia do banco é justamente tirar esse elo de negociação da ponta com os gerentes. Então, muitas vezes, a alternativa passa a ser a questão da judicialização para evitarmos, porque se ele entrar na conversa do gerente, facilmente ele vai fazer a inovação daquele contrato. E é essa a preocupação que eu acho que a gente tem que estar discutindo entre nós aqui, colegas. Ô, doutor Carlos, você como experiente bancário que foi há muitos anos em instituições de grande renome dentro do país e mundialmente, o que você acha dessa visão? Porque hoje eu entendo que tudo tem que ser revisto, né? Tudo. Então, muitas coisas relacionadas a questões pecuniárias, como também, de fato, as ações revisionais, eu acho que tem que se haver, tanto por parte dos clientes, tanto por parte das instituições, ou qualquer outra empresa, outro segmento que se envolva discussão pecuniária, haver uma revisão também por parte, uma revisão de tratamento e uma revisão de procedimentos, tanto do lado do cliente quanto do lado do banco. Os bancos, as instituições bancárias, agora eu entendo, partindo do pressuposto que a doutora Silvia deixou de gancho, em relação à mediação em conflito, porque a gente sabe que, normalmente, até os dias de hoje, a mediação em conflito, a questão dessa mediação é praticamente, não diríamos que nula, mas praticamente zero. Mas, a partir de hoje, com essas questões que estão sendo pautadas, questão da pandemia, né, a teoria da imprevisibilidade, e até, por vezes, se levar em conta até falas dos próprios membros do governo federal, né? Tanto o presidente quanto o ministro da Economia, eles estão falando que é possível, sim, redução dos juros, mas aí a gente sabe que vem o lobby no Congresso Nacional das instituições e acabam, por vezes, aí se emperrando questões que poderiam ser facilitadas mais fácil. Principalmente por questão se o ministro realmente tivesse esse interesse de forma efetiva,
de forma eficaz, fática, ele teria como agir dentro do Conselho Monetário Nacional, que é um órgão que ele mesmo preside, que depois da MP do ano passado, a 840, se não me falha a memória, que se encontra vigente, é o ministro da Economia, que é o responsável pelo Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, ele pode sim intervir dentro do conselho, que é o conselho que rege, né, a questão de juros dentro do Brasil, e posteriormente, para regulamentar de forma efetiva, que aí fica incontestável que, independente de governo, seria a prática comum da taxação de juros, o Congresso Nacional aprovar uma lei nos ditames relacionados à taxação de juros, de acordo com o artigo 48 da Constituição. Então, Fernando, hoje, essa questão dos juros, tanto é que nas revisionais bancárias a gente ela está bem parametrizado, tá? Está tudo subordinado também às regras do Banco Central e todo o sistema financeiro, todos os bancos que compõem o sistema financeiro, eles têm essa obrigação de informar a taxa média que ele está trabalhando em cada modalidade, entendeu? E a questão que a gente sabe é que esses contratos, na origem, eles são no cartão de crédito, eles são no cheque especial, e que trabalham com umas taxas absurdas no comparativo. E toda a origem do problema de 90% dos nossos clientes vem dessas operações que justamente rende a maior parte da rentabilidade dos bancos. Porque o banco, o que é? É um prestador de serviço, ele toma de um e empresta para o outro. Esse é o negócio do banco, né? Então, eu acho que, assim, avançando um pouquinho em cima dessa questão da negociação, que a gente pode estar aflorando aqui, é trazer poder de decisão, que a gente deve clamar isso na OAB, é que o sistema financeiro traga poder de decisão na ponta, de maneira que essa simples negociação que nós estamos fazendo com o nosso gerente aqui na ponta tenha um efetivo. Ele não tenha que depender uma semana, 15 dias, de falar com fulano, beltrano, para repactuar um contrato. Agora, esse contrato, apesar de ser uma taxa pequena, eu tenho que, muitas vezes, retroagir no tempo, porque aquele valor já ficou inviável em função do que já foi acumulado lá. Então, esta é a preocupação. Agora, então, aflorar primeiro, esse poder de negociação na ponta é fundamental. Isso nós vamos ter, e aí, pelos órgãos, né, pela OAB, podemos estar pressionando nesse sentido, de outorgar esse poder. E de maneira que a gente consiga adequar a situação dos nossos clientes. Porque como a gente percebe, a gente está vendo aí, tanto com os clientes, e até nas mídias televisivas, até as de rádio, a questão da preocupação mesmo com a questão econômica do Brasil. Então, se você consegue aí minimizar o prejuízo, porque em sua grande maioria, e eu digo em termos de valores, não quantidade de contratos, mas em termos de valores, os contratos que se encontram em aberto hoje dentro do sistema financeiro brasileiro é de sua grande maioria de empresários, ok? E eu digo no que tange a valores. Quantidade de contrato não, mas que tange a valores, acredito eu que seja de sua grande maioria dos empresários. Se os empresários não conseguem minimamente realizar o pagamento dos valores dos seus empréstimos e outros produtos que ele obtém dentro do sistema bancário e não consiga se manter, a economia efetivamente aí sim vai quebrar de uma forma gigantesca, de proporções inimagináveis. Por quê? Porque você não consegue manter o ciclo girando. Porque se o empresário é aquele que tem o contrato vencido dentro do banco, tem aquele débito com o banco,
que é ele que mantém a economia girando, porque é ele que contrata, ele que emprega, ele que paga o salário para aquele empregado, o sistema financeiro brasileiro se quebra. Por isso que, volto a falar, eu acho que principalmente as instituições financeiras têm que se olhar e fazer uma autoavaliação de mudança de prática no que tange a negociação de valores, de repactuação de contratos, né, em relação ao tanto empréstimo quanto financiamento, que aí sim, eu acredito que o auxílio, o conhecimento do pessoal que tange a mediação e conflito seria sumariamente importante, porque aí sim, né, doutor Carlos, ficaria a ponta entre o gerente do banco, uma notificação, que seja essa judicial, para o gerente, para que o gerente, juntamente, o gerente vá, ou se negocie isso de forma virtual, como agora está sendo tudo, o gerente do banco, o conciliador e o cliente que está se sentindo prejudicado. Por que não? Eu acho que tem que se haver a revisão da forma de atuação tanto de todo mundo. Eu acho que o mundo tem que se rever. Eu acho que isso é uma forma importante para que a gente consiga atender de forma mais rápida os clientes. A gente sabe que revisional bancária demora, né? A gente não pode chegar para o cliente e falar assim, ó, o cliente vem todo desesperado, não preciso resolver esse problema, estou devendo, e agora o que eu faço? E ele acha que aquilo vai se resolver em questão de meses, no máximo. Mas a gente sabe que quando se faz efetivamente, quando se vale efetivamente de uma revisional bancária, por vezes vai aí 3, 4 anos. Quando ela se estende até o fim, entendeu? Então, utilizando esse meio termo de mediação e conflito, quando possível, numa revisão de entendimento do sistema bancário, eu acho que pode amenizar, né, diminuir o esgotamento do judiciário frente a essas ações, mas também, de forma efetiva, fazer valer o direito e o interesse de ambos. Mas é como a doutora Silvia falou, né? Tem que ter aí o bom senso dos dois lados, né? Então, Fernando, e só um detalhe aqui que é uma preocupação. Toda vez que nós esticamos a corda, vamos ingressar numa revisional, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes eu inviabilizo o negócio do nosso cliente. Se ele é um cara que demanda por crédito, ele fatalmente, só essa informação de que ele se encontra inadimplente já vai bloquear em todo o mercado qualquer cessão de crédito para essa empresa ou para esse cliente. Então, muitas vezes, eu acho que até nós, como advogados, pensando em ajudar o cliente naquela operação, você acaba tornando inviável todo o negócio dele. Então, essa é uma outra preocupação, Fernando, que a gente tem que ter. Você comentou a nível de política pública, com relação, a gente escuta na mídia toda hora isso, diversos tipos de operações, né, para facilitar a vida do empresariado, mas não é bem isso que acontece, porque se eu tiver qualquer inadimplência, fatalmente já vai me bloquear aquele possível refinanciamento. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Aí, de novo, voltando à doutora Silvia, né? A importância da negociação. Porque nessa negociação, ela tem que estar amparado todos esses lados nesse momento. Porque a gente que conheceu bem o sistema financeiro, o simples fato de, num determinado momento, eu ter diversas consultas à procura de crédito, já é um fato inibidor de crédito para aquela empresa. Então, isso que é o que ocorre no dia a dia. Então, eu acho tem que ser muito bem estruturado e entendido a real situação daquela empresa e olhar realmente os mínimos detalhes. Tá? Até porque, que nem nós temos agora o exemplo do Pronamp, diversas operações, sempre com o objetivo de alongar o perfil da dívida.
Mas olha o cuidado que a gente tem que ter. Se eu alongo esse perfil da dívida, mas nesse momento ela já é inviável, com a queda no meu faturamento, inviável o pagamento, não ajuda muito a gente. Eu só estou prolongando o meu desespero, que vai acontecer lá na frente. Não sei se todos concordam, mas é essa a visão que a gente tem aqui desse lado. Pegando esse gancho do Dr. Carlos, Dr. Rubens, você, o doutor que faz parte aí da questão imobiliária, algum cliente dentro desse período da pandemia procurou o doutor para buscar essa obtenção de uma redução de valores de financiamentos imobiliários, doutor? Como que você vê essa questão aí nos dias atuais? Boa tarde novamente. Na verdade, não houve procuras com relação à revisão dos contratos de financiamento bancário. Me parece que o que está acontecendo, está ocorrendo, com relação à pandemia. As pessoas estão com dificuldade de efetuar o pagamento da prestação e está solicitando diretamente no banco e tem conseguido isso, uma suspensão do pagamento, até por conta de uma resolução que saiu há pouco tempo. Sim. E desconto não se discutiu, porque essa suspensão ela é temporária. Voltou à normalidade, o financiamento retorna. Quer dizer, as prestações poderão ser incorporadas no saldo devedor. Isso é que eu tenho acompanhado, pelo menos as pessoas me procuraram a respeito. Agora, fazendo aqui um adendo, nós temos que verificar a revisão dos contratos bancários por duas situações. Na ótica dos juros abusivos, faz sentido o que o colega doutor Carlos Eduardo falou. Se você provar que existe uma abusividade, é possível essa revisão. Eu acredito que o banco não fará isso mediante uma negociação, terá que ser judicializado. Eu tive, questão dos 2 ou 3 anos, uma redução muito alta, mas em sede de embargo à execução. Eu consegui reduzir uma dívida de R$35 mil para R$10 mil, alegando essa ilegalidade, essa abusividade dos juros. E também ali eu aleguei, inclusive, que as letras que se referem no contrato com referência aos juros, ninguém consegue ler. Imagina se a pessoa vai até o banco fazer um empréstimo, naquela ansiedade de conseguir aquele valor, ele não vai ter tempo de ler, não vai querer, nem vai deixar ele ler o contrato. Eu aleguei isso e a gente conseguiu reduzir, mas isso em sede de embargo, não houve sentença, nada, mas o banco concordou reduzir aí de R$35 mil para R$10 mil. Imagino eu que é possível, então, essa revisão, mas é necessária a judicialização. Agora, com relação à pandemia, eu estive verificando, existem várias decisões que está reduzindo a prestação, está também suspendendo o pagamento, mas isso terá que ser devolvido, ou seja, reembolsado futuramente. Eu acho que está dentro do que os colegas estão falando. Vocês que são especialistas na área, a gente acompanha mais ou menos por conta até dos contratos bancários que nós somos solicitados algum aconselhamento, alguma orientação. Tá bom, doutor? Interessante até a visão aí e até o que os clientes do Dr. Rubens, quando o procuram, porque cai realmente nisso, né, doutor Rubens, que eles sabem, tem a resolução, bacana, legal. Até dezembro, calamidade pública, pode-se suspender o pagamento desses valores. E após? Né? Então, a revisional, hoje eu entendo que seria uma ferramenta para realmente não deixar isso para depois. Porque depois, na repactuação disso tudo que vai ficar, tem clientes aí que não pagam desde fevereiro, né, já. Porque o que acontece? Janeiro e fevereiro já são meses complicados financeiramente, né? PTU, PVA, matrícula de filho, tudo, né? Todas as despesas possíveis e imagináveis caem nos nossos colos aí em janeiro e fevereiro. Então, normalmente o pagamento habitual de alguma coisa que não seja prioritária se faz após março. Março veio o quê? A pandemia. Então, aí tem clientes que de janeiro para cá não pagaram nada. Ah, mas agora eu estou tranquilo, o governo me deu um alívio, né? Suspendeu essa obrigatoriedade do pagamento.
Ok? E depois? E esse um ano aí que ficou de lapso temporal de valores em aberto, como que você vai fazer para pagar isso? Por isso que eu entendo que é plausível a questão da revisional, justamente por esse motivo, porque o banco depois vai ditar a regra. Tá bom, eu fui bonzinho, fui bacana, deixei esse um ano aqui tranquilo para você, mas agora é minha vez. E como que vai ser a aplicação dessa vez dos bancos, né? Com que forma, com que agressividade em relação à cobrança, com que parâmetro que ele terá para a aplicação desses 12 meses que ficarem abertos, como que ele vai fazer para reimpactuar isso dentro dos valores a vencer? A preocupação maior quanto a esses contratos bancários e até os financiamentos imobiliários, por isso que eu pedi a opinião e a visão do doutor. Por quê? Porque a preocupação não é só de empréstimo, a questão também é de financiamentos. Porque empréstimo é comum dentro do sistema empresarial, ok, bacana. Mas e a questão imobiliária, que hoje, de uns 10 anos para cá, 90% da população, eu acredito que até mais, obtenha o seu bem imóvel através de um financiamento. Como que, então, quer dizer, 90% 100% aí desse grupo, desse nicho, hoje não sabe o que fazer. Legal, foi revogado, ok. E depois? E depois a parcela que era 1.500 vai para 2.500. E aí vem a segunda onda que é da pandemia, que é a crise financeira. Como que ele de 1.500 vai para 2.000, como que ele vai conseguir pagar se nem a de 1.500 ele conseguiria hoje por conta da pandemia? A preocupação é isso, por isso que eu entendo, eu acho que é possível tocar nessa questão de valores, da redução das parcelas, nem que não reduza o valor total do débito do cliente, mas que se repactue a forma que ele vai quitar esses valores. E não aumentar mais os juros por conta disso, só esticando por conta desse problema que infelizmente aí impactou a todos, que é a pandemia. Viu, Fernando? Só fazendo um adendo aí, eu acho que tanto o doutor Rubens quanto a doutora Silvia aí estou totalmente de acordo. No momento, a gente tem que ter uma preocupação, doutor Fernando, que essa operação, que originária aqui, está sendo difícil de negociação aqui na agência, ela, em função do decurso do tempo, deixa de ser interessante para o banco. A gente que teve conhecimento lá atrás, essas operações são vendidas lá na frente, como a necessidade do banco é tanta de girar dinheiro, eles muitas vezes vendem esses créditos por valores simbólicos, de 3%, 5% do valor lá na frente. Por isso que, em função do tempo, essa dívida acaba ficando muito pequena e muito fácil de negociar. E, por isso, esse endurecimento inicial. Eu acho que nós, como ordem, como OAB, temos sempre que impulsionar o sistema financeiro no sentido, olha, dê alçada na ponta, né? Para essa negociação ser facilitada. Porque lá na frente nós já sabemos o que vai acontecer. Essa dívida de 1 milhão, eu vou estar fazendo um negócio por 50 mil. Não é isso? Daqui a 1 ano, 2 anos. E por quê? Porque essa dívida deixou de ser importante. Esse dinheiro não entrou no caixa do banco para ele girar e fazer esses 50 virar 1 milhão. É essa a estratégia que eu acho que a gente tem que estar... Olha, por que eu vou esperar 2 anos para virar esses 50 mil? Vamos ajudar, ou vamos pensar, como a doutora Silva estava discorrendo aí, vamos pensar nesse momento já em avaliar toda a questão financeira da empresa. Olha, vamos viabilizar, vamos reduzir esse valor nesse momento. Lembra aquele exemplo que eu estava dando? Esse cheque especial que é de 100 mil, na origem foi tomado 10 mil. Se o banco fizer um negócio por 20, é ótimo. E eu viabilizei o negócio do cliente.
Só que eu não preciso esperar 2 anos para chegar nesses 20. Eu posso fazer aqui, só tem que dar poder na ponta para decidir isso. Eu acho que essa seria o objetivo da gente estar como ordem, estar passando, sinalizando isso. Fernando, fica com você. Alô? Ficou mudo? Doutor Fernando, seu microfone. A importância eu entendo, né? Que a importância agora de tudo, relacionado a tudo que envolve a sociedade como um todo. A importância agora que a nossa própria instituição tem nesse momento é importante para que se faça essa provocativa junto às instituições financeiras. Por qual motivo? Para que realmente aconteça o que o Dr. Carlos bem ressaltou, porque o Dr. Carlos tem essa experiência de muitos anos dentro da instituição financeira, então sabe como que é o modus operandi deles normal, né? Em sua normalidade. Mas por que não, por conta da pandemia, se alterar, né? Se fazer a provocativa para que seja efetivamente mudada a forma de conversação, mudar a forma de negociação, não somente buscando o judiciário, mas pela mediação em conflito, dando poder, como o Dr. Carlos falou, dando poder para aquele que está na ponta, né? O gerente lá, o gerente que escuta o grito, escuta o cliente desesperado, que vai fechar o negócio dele, que está vendendo carro, está vendendo isso e aquilo para conseguir minimamente aí quitar os valores que tem aberto com o banco, porque todo mundo pode dar 2 exemplos assim, é uma questão figurativa, mas é interessante. A gente consegue dever, um exemplo, para Casas Bahia. A gente está devendo parcelas na Casas Bahia. A gente deixa aquela parcela na Casas Bahia, fica lá, tranquila. Mas quando deve para banco, aí sim bate o desespero do cara. O Dr. Rubens está concordando comigo, né? Porque é assim. Porque a gente tem um crédito lá nas Casas Bahia, mas a gente sabe que se não pagar o crédito nas Casas Bahia, o máximo que vai acontecer é negativar o nome. Mas por muitas vezes, dentro das instituições financeiras, todas as operações de crédito que fazemos, colocamos algo em garantia. Somente quando se é um valor vultuoso. Então, o cara se preocupa muito e por vezes faz coisas que não consegue depois cumprir, como o Dr. Carlos já bem ressaltou por algumas vezes dentro do bate-papo, que não consegue minimamente cumprir com as suas obrigações. O exemplo que eu dei anteriormente, ficou esse tempo de 1 ano aí parado, né? Sem realizar o pagamento, suspenso, bacana. O cara pagava 1.500, voltou ao normal, o cara vai ver lá o boletim de 2.500 chegando na residência dele. Vai bater o desespero no cara. Se o cliente, se o consumidor já não consegue pagar a parcela de 1.500 antes da pandemia, quiçá ele conseguir pagar 2.500 pós-pandemia, que vai, né, pós o término da pandemia, na sua questão de saúde como saúde pública. Mas posteriormente vai vir a questão de forma forte e evidente a questão da onda da crise financeira. Essa é a maior preocupação, por isso que eu achei até interessante o tema ser esse, porque a análise que tem que ser feita hoje, a questão da revisional, não no seu trâmite normal, não na sua operacionalidade normal, e sim uma questão atípica, voltando naquela famosa palavra que a doutora Silvia, a gente conversando, ela falou, e é evidente sim, a teoria da imprevisibilidade, que é nítida, evidente, latente, gritante, fática. Então, por esse motivo, nós temos que fazer uma análise específica do momento da pandemia. O que era antes feito, tanto por um lado quanto por outro, principalmente por conta das instituições bancárias, tem que ser revisto. Eu acho que a nossa instituição, através das comissões que fazem parte aí num canal de aproximação, a gente poderia, de uma forma ou outra, fazer essa provocativa, para que aconteça o que o Dr. Carlos falou, para que o gerente do banco lá, aquele gerente ali na ponta, consiga conversar tenha o poder de negociação de forma efetiva, não de forma aparente, como
como se hoje é, para que possa conversar diretamente com o consumidor, com o cliente, né, com o autor, com um possível autor de uma ação, para que possa se resolver isso, sem adentrar no judiciário, e quando adentrar junto ao judiciário, ter uma forma mais efetiva de conseguir minimamente uma repactuação de forma efetiva. É complicado, é uma situação que deixa todos aflitos, todos atônicos, mas é importante fazer essa reflexão, porque o que era até hoje em tudo, o que era até hoje, tudo está mudando. Por que não também mudar o modo operacional das instituições financeiras daqui para frente, no que tange a financiamento e empréstimo, né? Doutor Fernando, eu acho que a gente agora, nesse momento, já estamos com um tempinho aqui de discussão com os colegas. Eu acho que também é um iniciar, né, dessa discussão, que espero que a gente tenha outros encontros, que possa degustar já com a experiência de vocês, porque nós somos aquela máquina de estar pressionando realmente esse processo de mudança, né? Sim. A ideia toda é essa. E trazendo as experiências, como o doutor Rubens trouxe a dele aí, de casos que ele já tem vivenciado, né? E bem como da doutora Silvia e outros colegas que estão nos assistindo, a gente está trazendo e fazer esse canal aqui, que hoje eu acho que é o canal do momento, né? De trazer essas discussões. Eu acho que é o que eu falo, apesar de toda a questão da pandemia, ela está trazendo a possibilidade de nós estarmos contatando vários colegas ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso está trazendo, essa tecnologia está nos ajudando nesse sentido. E, nesse sentido, o doutor Fernando, eu queria agradecer a todos os colegas, colocar à disposição nós da Comissão aí de Direitos Bancários, né, para estar tratando disso. E, olha, vamos realmente forçar aí que o sistema financeiro acolhe os nossos pedidos, né, de delegar poder à ponta para poder termos e sempre analisar o contexto geral dos nossos clientes. Tanto na pessoa física, que é quando acontece um mero atraso, mas de maneira que esse mero atraso não impacte lá na frente de um alongamento muito maior da dívida dele, que eu acho que é a grande preocupação. Tá bom? Agradeço a todos. Transfiro para você, Fernando, para fazer os nossos agradecimentos e finalizando já o nosso bate-papo. E também deixo aberto para quem quiser tá fazendo alguma colocação. Por favor. Eu vou fazer. Agora, se não falha a memória aqui, agora vamos passar a bola para a doutora Silvia, doutor Rubens e para a doutora Elaine, né? Tamo junto. Vamos passar a bola para os doutores aí para que se dê continuidade ao tema, porque eles vão abordar de uma outra forma, né, doutor Carlos? Tá. Abordar de uma visão já diferenciada, que a gente trouxe aqui mais a questão judiciária, a questão técnica e a questão judiciária. Agora a doutora Silvia, o doutor Rubens e a doutora Elaine vão trazer a questão da revisional por uma outra perspectiva, né? Por favor, desculpa que nós não estamos combinados esses detalhes. E é interessante, né? Porque a gente vai ver o lado que o advogado adora, né? Que é o lado para mitigar, assim, adora na questão de fazer valer os direitos do cliente, não que a gente goste sempre de buscar o judiciário, mas infelizmente, até pelo modo do sistema bancário ser como o doutor Carlos tem na sua experiência no sistema, eles são meio inflexíveis por muitas vezes no que tange a negociação, aí vamos para o judiciário e aí, a gente aqui que é da Comissão do Direito Bancário sabe esse dia a dia da briga efetiva, dos acordos, agora lá no judiciário. Agora vamos passar para o doutor Rubens e para a doutora Silvia e para a doutora Elaine para ver o outro lado da visão, né? A visão mais conciliatória. Passa a bola aí, doutora Silva. Então, com relação ao que o doutor Carlos e o doutor Fernando expuseram, muito bem colocado, realmente é uma cultura que vem de longe, né? Essa nova cultura dos meios adequados de resolução de conflitos, que é a negociação, a mediação, conciliação e arbitragem, é uma cultura nova, que a gente precisa passar, né? Que nem o doutor Carlos estava falando, tem que chegar no gerente. Mas isso é tudo novo, então a questão está sendo flexibilizada, né?
E sempre tem que estar presente o equilíbrio e a boa-fé. Em qualquer relação contratual, né, a existência do equilíbrio e da boa-fé, que é o que ainda não está acontecendo. Mas cabe a nós, né, advogados que atuamos, fazer mudar essa cultura. É o que eu penso, né? Não sei o meu colega Rubens se pensa assim também, né? Rubens, o que você fala a respeito? Sim, claro. O colega falou que nós estamos vivendo um novo normal em razão da pandemia, mas estamos também vivendo um novo normal em razão da nossa OAB. A gente está tendo um apoio, assim, acho que todos vocês concordam, que a OAB tem nos apoiado em tudo, né? Então, tem disponibilizado a casa da OAB, todas as comissões que participam, todas juntas, né? Então, a gente está, assim, fazendo um trabalho. A nossa comissão, que eu participo com a doutora Elaine, junto com a doutora Silva, que também faz parte da nossa comissão, a gente tem um trabalho conjunto. E a OAB tem apoiado muito. Então, o novo normal não é só da pandemia, o novo normal é também da OAB. Nós temos uma presidente, eu não quero aqui falar, né, para agradar ninguém, nós temos uma presidente, a doutora Andrea Tartucci, que realmente ela disponibiliza tudo, ela é uma pessoa que nos dá apoio em tudo. E a nossa presidente das comissões, a doutora Priscila, também da mesma forma. Então, o novo normal em tudo. Eu até agradeço a doutora Priscila por tudo isso. Agora, com relação às revisões, eu tenho visto a revisão bancária de alguma outra forma. Quando o banco depara com uma situação de que o devedor ele está inadimplente, não só com o banco, mas ele é insolvente, ele não tem patrimônio, não tem aonde aparar aquele recebimento, o banco acaba negociando, ele acaba aceitando a negociação, redução. Eu tive casos, alguns anos atrás, de que valores altíssimos, não só aquele que eu citei antes, mas valores altíssimos acabaram sendo reduzidos 50% por conta de que o devedor estava insolvente. Essa é uma questão. Agora, com relação à situação da onerosidade excessiva, aí sim, eu acredito que nesse caso haveria necessidade da interferência do Poder Judiciário. Com base lá no artigo 317 do Código Civil, o Judiciário poderá interferir, como está interferindo agora na questão da pandemia. Nós temos exemplos, inclusive, de revisões de contratos de locação, né? Contrato de compra e venda que é parcelado, está sendo revisto, estão sendo revistos. Agora, com relação à questão dos contratos que não entram nessa situação, até em decisões recentes, o juiz tem decidido o seguinte: olha, se a negociação, se a celebração foi durante a pandemia, aí não cabe revisão, aí não cabe redução. Agora, se foi anterior, e a condição do devedor, na ocasião que fez aquela negociação, aquela celebração, ele tinha uma condição, e essa condição modificou. Se é o comerciante, o empresário, por conta do que aconteceu, todos fecharam aqueles comércios não essenciais, então o rendimento, o faturamento realmente caiu, reduziu. Esse é um ponto. Então, nós temos que aqui verificar a revisão do contrato bancário nos dois segmentos. Anterior, se não se aplica aí a pandemia, ou se aplica a questão da pandemia. Aí tem que ser revisto, como a doutora Silva relatou há pouco tempo, ela relatou que tem que ter a boa-fé, ou seja, tem muitos devedores que estão se aproveitando da situação. Isso não é bom. Acho que o judiciário percebe, o banco percebe que o devedor está se aproveitando da situação, então ele tem que comprovar com documento que houve uma redução do seu salário, uma redução no seu faturamento, para que isso venha a ser aceito pelo judiciário. Com relação à revisão dos contratos de financiamento, doutor Fernando, que acabou me colocando para falar anteriormente, o mutuário, o comprador, ele tem aquela preocupação, que como o contrato de compra e venda, aliás, de financiamento, ele é de alienação fiduciária, ele tem aquela preocupação de não conseguir judicialmente a redução e perder o imóvel. Aí acaba o banco consolidando a propriedade em seu nome e retoma a propriedade. Basta 3 prestações atrasadas, o senhor sabe disso, para retomar a propriedade. Então, o mutuário que tem só a posse do imóvel, não tem o domínio, quem tem o domínio é o banco, o que ele fica preocupado? É perder
aquele único bem que ele tem. Por isso que eles não procuram o judiciário para fazer uma revisão. Eles procuram o banco para tentar negociar e se aplicar aí a suspensão do pagamento, mesmo que posteriormente venha a incorporar no saldo devedor. Porque fica preocupado, o único bem que ele tem é aquele, ele não tem outro bem. E sabendo dessa situação, que o banco pode a qualquer momento retomar, basta 3 prestações atrasadas, ele consolida a propriedade, ele vai para leilão, essa judicial, e acaba, então, o mutuário não buscando o judiciário para uma revisão. Eu tenho visto, pelo menos as pessoas que eu tenho conversado, essa é a preocupação deles. E aí, se eu não conseguir, como é que fica? Ele tem que depositar no processo, né? E ele não tem dinheiro para depositar. E não basta ele depositar aquele que ele acha devido, ele tem que depositar o valor real, porque o juiz fica garantido, e ele não tem esse valor. Então, ele acaba negociando com o banco, acaba indo lá e prorrogando, ou seja, suspendendo o pagamento e incorporando o saldo devedor. Essa é uma situação que eu tenho visto com as pessoas que têm imóvel financiado através da alienação fiduciária. Eu acredito que a minha colega doutora Elaine também pode acrescentar alguma coisa com relação a isso. E a doutora Márcia também, possivelmente, pode acrescentar. Exatamente. Bem, doutora? Temos a doutora Elaine e a doutora Márcia. Isso, as duas aí que são excelentes professoras. Obrigada, doutor, pela confiança aí. Também acompanho da sua ideia. A gente lida muito com um contrato de venda e compra, locação. E para esses contratos a gente tem adotado o binômio que o doutor Rubens vem tratando, que é da possibilidade de pagamento e dentro do período da pandemia, conforme a lei que determinou isso, que é dia 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020. Então, a gente enquadra nesse período, bem como a gente vê essa possibilidade, se for em detrimento desse período. Então, acompanho o doutor Rubens nisso. Acredito que esse seria aí a nossa contribuição aí da comissão, que é onde 90% do que a gente atua dentro do escritório é direito imobiliário. Atuo também junto com a doutora Márcia Pimentel, que está aqui com a gente, né? Nesse sentido, a gente vem construindo as nossas ações juntas, utilizando essa questão do binômio para amparar, e a gente agrega uma questãozinha ainda, que é a questão da culpa, né? O inquilino, a gente tem que verificar se há culpa, se está dentro daquele período. E se a gente falar em culpa, a gente vai arbitrar as penalidades. Agora, se a gente não estiver diante da culpa, a gente entende que as penalidades não são impostas àquele contrato, né? Então, é nesse sentido que a gente está vendo as liminares, as ações que a gente tem demandado, tá? Então, assim, o que eu poderia contribuir era mais nesse sentido mesmo, e queria que a doutora Márcia falasse também, né? Vamos lá. Cumprimento a todos aqui, todos os doutores, em especial a doutora Priscila, né, que está organizando para nós esse evento. Para nós acompanharmos um pouco, né, a linha de raciocínio do meu entendimento, eu adianto para vocês que eu vou, né, selecionar em 2 tópicos, a questão da revisão e a questão da pandemia do coronavírus, né? E vou explicar por quê. O efeito jurídico, né, decorrente de uma ação judicial que se busca a revisão, né, de um contrato, ele vai ser definitivo após o trânsito em julgado. E a pandemia do coronavírus, ela é temporária, né, uma situação provisória, que, na minha concepção, ela não serve, né, como ela não é a base jurídica para uma revisão de contratos, né? Então, falando especificamente aí de contrato de financiamento de imóveis, falando da revisão, né, eu concordo com o Dr. Carlos Eduardo, que realmente é importante, né, demonstrar a adimplência no momento da ação judicial, mas para preenchimento desse requisito, eu faço uma ressalva, depende também do tempo do contrato. Se o contrato, por exemplo, ele existe há anos, é um pouco estranho, né, no momento da pandemia, começar a questionar os juros e eventual cláusula abusiva também.
Se o contrato ele é recente, poucos meses assim anteriores, né, à pandemia, eu entendo que essa adimplência ela não precisa estar ali demonstrada, né, na ação judicial por questão óbvia, né? O contrato ele existe há pouco tempo e logo em seguida veio a pandemia, então pode ser um fator aí adicional. E então, sendo assim, considerando toda essa abusividade, a pandemia ela é um fator que ela poderia adicionar para esses contratos recentes, mas não aos contratos antigos, né? Por conta disso que eu disso, né? Imobiliários em fase de pandemia, os bancos eles trouxeram soluções, né, urgentes, imediatas, para que realmente esses contratos eles pudessem continuar em vigor, né? Então, o que eles fizeram? Os bancos maiores, né, eles já estenderam, né, eles fizeram uma carência de 60 dias, né, para o pagamento dessas prestações, e alguns deles estenderam esses 60 para 90 dias, como a Caixa Econômica Federal ela anunciou, né, em abril de 2020. Então, esse período, né, essa carência ela é contada a partir do pedido. Então, sendo assim, durante a pandemia, enquanto se aguarda uma ação de revisão, houve aí medidas urgentes, né, e possíveis para manutenção aí do contrato. E como a doutora Silvia também falou, é importante muito demonstrar boa-fé, né? Porque, veja bem, a pessoa ela está prestes a um momento de inadimplência por conta da pandemia, ela toma a iniciativa de entrar em contato com o banco, demonstrar toda a situação, não por conta das cláusulas abusivas, mas por conta da pandemia que vai impedir, né, de pagar essas prestações. Então, ela faz essa negociação, o banco ele vê caso a caso, né? Por isso também é importante a boa-fé. E aí se tem a manutenção, paralelamente, né, a ação judicial buscando a adequação, né, o equilíbrio desse contrato, que depois, independentemente de continuidade, encerramento da pandemia, é o que ficar decidido no Poder Judiciário que vai vigorar, né, no contrato, que é justamente a situação definitiva. E uma novidade, né, que os bancos, né, eles fizeram em contrato de financiamento de imóvel por conta, né, desse período que ainda passamos, é que eles incluíram agora no financiamento do imóvel os emolumentos de cartório e também ITBI, né, que é uma forma também de impulsionar a economia e buscar, né, reativar aí a venda de imóveis. Então, é uma solução também interessante. Sensacional. Mais alguma consideração? De todos os que abordaram aqui o tema, foi interessante a questão, né, da boa-fé, né? A relação contratual, independente de qual seja, a doutora Silvia ressaltou muito de forma categórica e posteriormente aí todos os palestrantes utilizaram-se aí das palavras ditas pela doutora Silvia para enfatizar a importância desse requisito essencial nas relações contratuais. Tudo bem que, se formos analisar, né, a grosso modo, como na questão do direito bancário o contrato é de adesão, né, doutora Márcia, a nossa preocupação é a boa-fé por parte do consumidor, por maioria das vezes, não diríamos que todas, é evidente a boa-fé do consumidor. Mas aí vem, por ser-se um contrato de adesão, será que existe efetivamente uma boa-fé por conta
das instituições bancárias? Fica uma pergunta provocativa para a doutora. Uhum. Quando nós mencionamos a boa-fé, é justamente pelo lado do consumidor, porque é ele quem vai buscar o direito, né? Então, é importante que ele demonstre ao Poder Judiciário a boa-fé dele. Onde entra a boa-fé dele? Por exemplo, um contrato, né, de financiamento, ele é concedido, está tudo certinho, mas ele questiona, por ser um contrato de adesão, ele questiona essa cláusula no Poder Judiciário, porque antes ele não teve oportunidade de... Não foi uma convenção, né? Como o doutor bem colocou, ele teve que aceitar e pronto. Então, onde ele demonstra a boa-fé? Ele precisava daquele imóvel, ou melhor, ele escolheu aquele imóvel, mas ele precisava do financiamento e ele ficou obrigado, submetido a esse contrato. A boa-fé dele entra no Poder Judiciário, onde o doutor, por isso que o doutor Carlos Eduardo mencionou a questão da adimplência, né? Onde ele demonstra a boa-fé dele, de querer cumprir aquele contrato, etc., mas não esperar um momento, entende? Um momento específico de buscar esses questionamentos. E eu estou falando isso, doutor, de uma forma assim... sólida, porque amparo também decisões judiciais. Os juízes, eles colocam na sentença dele, e eu concordo, que como assim? Assinou, naquele momento assinou, durante um período pagou, não teve problema nenhum, nunca questionou, e de repente resolveu questionar. Se uma cláusula ela é abusiva desde o início do contrato. É só essa a questão a este ponto. Assim, por conta do que a gente fala, né, do novo normal, se esse fator se dá antes do momento pandêmico, ok, mas a nossa preocupação efetiva no que tange às revisionais é justamente do momento da pandemia e posteriormente, porque a gente sabe que hoje estamos com dificuldade, mas ainda... Vou dar um exemplo. O empresário, ele pegou 50 mil. Ele não consegue pagar aqueles 2 mil mensais que ele se prontificou a pagar. Mas hoje ainda, a loja dele, ainda ele tem clientes. Porque a loja dele ainda tem o pessoal que está recebendo o benefício do governo, né? O auxílio emergencial. E a economia, de uma certa forma, ainda está minimamente funcionando de forma plena, com uma redução, mas de forma plena. Mas o que acontece? Dou um exemplo, né, de acordo com informes do governo, depois que esses 65 milhões de beneficiários do auxílio emergencial se esgotarem esse benefício, o que será da economia? Então, a questão não se trata, nessa questão pandêmica, na questão da revisional, não se trata nem da questão efetivamente jurídica, e sim um contexto total como sociedade. Porque tanto o judiciário quanto o sistema bancário têm que entender que estamos em um novo momento. Que o fato de ter havido a pandemia complicou financeiramente todos e uma cadeia como um todo. Por isso que o tema foi especificamente sobre a questão da pandemia, por uma provocativa, de sair do comum, sair que o judiciário, tanto o judiciário quanto o sistema bancário, entenda que o momento é outro, entenda que se é possível uma repactuação, uma reconstrução, um recomeço de uma relação jurídica entre clientes e instituições financeiras. Tá. Agora aí, doutor Rubens. Desculpa, imagina, então, só para encerrar, né? A minha explanação, né? A minha exposição foi com base no que eu ouvi, né? Durante, né, essa nossa conversa e pelas argumentações, né, que aqui foram colocadas, e foi a forma que eu encontrei de contribuir, né? Que
a gente conversando com colegas, é bacana a gente ver diferenciados pontos de vista, que isso agrega, né? Agrega bastante conhecimento. Eu, particularmente, eu gosto de conversar com colegas, né? Sobre determinados assuntos, que de repente eu estou focada em algo que nem é, né? É o X da questão e algum colega acaba me ajudando. Então, foi a forma, né, que eu encontrei de contribuir, pretendendo, assim, eventualmente acrescentar, né? Acho que a internet da doutora Márcia está instável. Houve estabilidade. Mas é importante a visão da doutora Márcia, justamente porque ela está vindo no que está sendo julgado, né? Ela está atualizada do que o judiciário está efetivamente demonstrando da visão que tem da revisional. Mas o objetivo é que eles mudem, né? Porque o objetivo principal na questão de fazer uma análise, fazer uma provocativa do tema, é para que se mude o que se está. Que, infelizmente, o que a doutora Márcia falou de forma, infelizmente, né, é uma visão como defensor do consumidor, infelizmente é uma realidade triste, porque você por vezes não consegue discutir efetivamente por inadimplência, porque o CPC, como tanto eu quanto outros colegas falaram, que tem que estar a adimplência efetiva, para que senão o objeto da revisional, por vezes, se perca. Mas é complicado. A explanação da doutora Márcia sobre a atual conjectura é nítida, é evidente, e é realmente o que está se acontecendo. E o objetivo é fazer essa provocativa, a gente que gosta de fazer a provocativa, fazer essa provocativa para que a gente consiga aí minimamente debater e fazer valer aí um pensamento que eu sempre falo, né, um pensamento fora da casinha. Conseguir pensar o que fora do que já existe, porque é assim que se começam algumas teorias e alguns doutrinadores começam a se embasar e, posteriormente, se iniciam alguns julgados criando jurisprudência sobre temas diversos. Mas é importante, viu, Fernando? Eu acho que tanto a contribuição da doutora Márcia, da doutora Silvia, do doutor Rubens, por quê? São todas visões de cada um dentro da do seu momento, né? Quando ela fala a respeito do prazo, nós temos um foco maior na parte empresarial. Então, toda a nossa luz de tempo é curto o nosso espaço. Quando você trata como o doutor Rubens do financiamento imobiliário, que é prazo de 15, 20 anos, né? Esse momento que nós estamos passando na pandemia, não tem problema nenhum, né? Ele quer, como o doutor Rubens bem falou, ele quer a garantia daquele imóvel. Não importa que jogue lá para frente essa dívida. E talvez, às vezes, essas colocações nossas, como está muito ligada a essa questão empresarial, a gente tem esse time de estar olhando nesse momento aqui para evitar a inviabilização do negócio dele. Mas, olha, eu acho que está todo mundo de parabéns aí. Foi muito bom a troca, né? Doutora Priscila, obrigado, viu, por estar nos inserindo aí. Poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando, mas não temos tempo para isso. É pura verdade, doutora. Eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo Firmino para suas considerações finais. Aí, se alguém tiver mais alguma coisa a falar, eu abro a palavra, ok? Tá joia. Bom, só queria mais uma vez, em nome da doutora Andréa Tartucci, da OAB de Santo André, agradecer aos palestrantes. Doutora Elane, doutor Rubens, doutora Silvia, doutor Carlos, doutora Fernanda, doutor Fernando, desculpa, doutora Márcia. Agradecer a todos. Realmente, como eu disse no início, o tema é muito enriquecedor. É um tema muito atual para o momento que nós estamos vivendo, né? Momento de pandemia, momento de instabilidade econômica, financeira, de empresários, de pessoas físicas também que estão passando muita instabilidade. Não sabemos o dia de amanhã.
Esperamos que tudo isso passe logo, né? Mas não sabemos. E com certeza iremos precisar muito de advogados como todos que palestraram aqui para nos orientar do futuro. Que nem o doutor Fernando muito bem diz, 90% da população tem algum carnê, tem alguma conta para pagar. Então, nesse momento de dificuldade, é muito bom as pessoas pedirem, buscarem orientação de profissionais qualificados para tomarem o caminho certo, para lá na frente não se arrependerem de suas decisões e não colocarem até em risco o seu próprio patrimônio. A gente vê principalmente muitos empresários, pessoas que às vezes aquela ânsia de tentar solucionar um problema acaba se envolvendo em outro problema muito maior que irá refletir lá na frente. Então, com profissionais bem qualificados e com orientações certas, com certeza passaremos essa pandemia e, apesar da distância, logo estaremos todos reunidos novamente aqui na OAB de Santo André, se Deus quiser. Queria também agradecer a presença de todos os advogados que acompanharam a live, inclusive a doutora Rosa Ramos, que está presente também na nossa sala, que é sempre atuante na nossa OAB, Santo André. Queria agradecer a doutora Priscila Kogan, para nossa anfitriã. Mais uma vez, parabéns, doutora Priscila, pela condução da nossa live. E Obrigada. Muito obrigado a todos. E espero que logo em breve estaremos todos juntos, fisicamente, novamente. Se quiser. Mais alguma consideração final, doutores? Eu gostaria de dizer que eu sou defensora da mediação, não da judicialização. Então, que a mediação veio forte para, como eu diria, ser um instrumento de preservação dos negócios, seja imobiliários, seja bancários. O importante não é vencer, é resolver o problema. É a minha dica. E obrigada a todos. Mais alguma consideração final? Podemos encerrar. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos os participantes, de todos os palestrantes. Muito obrigada, uma ótima tarde. Amanhã será o nosso último dia de semana jurídica. Aguardo todos vocês, prestigiem os colegas. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite, um abraço. Boa noite. Um abraço a todos. Boa noite.